Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que a gente fez de atualizações no DP Auto Rig System da versão 4.01, ou seja, desde que a gente fez da 4.0100, a gente fez vários updates até a versão 4.01.62, então foram 62 atualizações que a gente fez de modificações, implementações e melhorias no Auto Rig. A gente vai lançar essa versão como a versão 4.02, então o que a gente vai ver nesse vídeo é basicamente o que a gente fez de alterações no script desde a versão 4.01, tá bom? Vai ficar bem longo porque normalmente a gente tem poucas coisas para ver em alguns vídeos quando a gente faz um release importante, mas para esse release da 4.02 a gente fez muitas ferramentas que são complexas, e essas ferramentas complexas a gente ficou alguns meses testando elas em produção antes de fazer esse release que é a 4.02. Então uma delas é o Publisher, a outra é o Pipeliner, que vocês vão ver que a gente implementou algumas coisas de pipeline no DP Auto Rig System para exportar os arquivos de maneira mais limpa para entrega para os animadores. A gente também implementou o Correction Manager, que foi uma ferramenta para substituir o Pose Reader antigo que a gente tinha na versão anterior, e algumas ferramentas novas para deformação, que é os joints corretivos. Esse é o básico que a gente vai ver nesse vídeo. Eu vou iniciar ele como uma apresentação básica para vocês, e depois a gente vai ver na prática como essas ferramentas funcionam. Simplesmente uma coisa por alto, assim, é um overview mesmo, é uma visão geral, não vai dar para entrar em detalhes porque são muitas coisas que a gente fez. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, possam entrar em contato comigo que eu explico e esclareço o que pode ser feito para vocês entenderem como usar as ferramentas, tá? Bom, eu deixei aqui algumas imagens que ajudam a gente a ver das atualizações, vou passar bem rapidamente, tá? Esse aqui é uma imagem de um controle novo que a gente tem, que a gente utiliza agora para os joelhos e cotovelos, tá? A gente também adicionou no All Group um atributo chamado Model Version, onde a gente coloca a versão do modelo que está sendo utilizado no rigging. Isso ajuda a gente a identificar em qual arquivo de modelo que a gente trabalha atualmente no rigging, tá? Isso é mais uma coisa para organização. Também a gente teve esse shape de controle de estrela, a gente teve um de olho, que eu acho que eu não trouxe a imagem dele aqui, mas a gente teve alguns shapes novos. Esse aqui é uma ferramenta nova, ela é grande e robusta, ela está em construção ainda porque ela faz parte de um conjunto de módulos que a gente chamou dentro da área de Validator, que são os validadores do nosso rig. Por exemplo, ele vai checar coisas que a gente pode verificar na entrada do arquivo de modelagem para rigging e na saída em checkout do arquivo de rigging para animação. Então a gente dividiu duas fases em que a gente pode verificar essas coisas. Eu vou ver daqui a pouquinho com vocês um pouco disso na prática, e ele também gera logs para a gente que mostram onde tem problemas para corrigir ou se está tudo bem, como no caso aqui ele não tem nada para corrigir, tá? Essa ferramenta Validator ela é bem robusta e a gente vai criar ainda mais módulos de verificações para ela, tá? Aqui, por exemplo, é um experimento, né, de teste de geração do log, ó. Ele gera logs para a gente, e isso daqui é os botõezinhos para verificar cada um dos módulos da validação, ou seja, ele vai dizer qual é o módulo que ele está rodando de Validator, e se ele der errado ele vai colocar vermelhinho aqui e o botão amarelo no Fix, que é para você corrigir. Caso você corrija ele e funcione tudo direitinho, ele vai, o botãozinho fica verde dizendo que passou na validação e está funcionando direitinho, que ele está encontrando problemas. Na verificação ele não corrige, mas se você for no Fix ele corrige. Se ficar verdinho, funcionou, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Isso aqui também é uma coisa que a gente fez, a implementação do Correction Manager. Na versão 2.3 dele a gente tem um network de correção. Ele tem um output value, que esse output value automaticamente já entra de 0 a 1 para ele ser ligado na Blend Shape Node, tá? Talvez é difícil para vocês verem se tiverem muitos atributos aqui, então por isso a gente criou esse atributo de saída. Já o output value já é o que vai ser lido
diretamente na sua blend shape. E aqui a gente pode escolher, ele é entre 0 ou 1 no caso, né? Aqui. Bom, novos shapes de controle, tá? Aqui a gente tem uma nova opção quando a gente cria um módulo de limb ou de head. Esses módulos eles têm essa opção agora de corrective, quer dizer que ele vai acionar ou não os joints corretivos, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Tá? Os joints corretivos são joints que a gente esquina, eles vão fazer o papel de uma blend shape corretiva, tentando corrigir a articulação quando ela for deformar a nossa modelagem. Tá? Aqui são mostrando onde liga ou desliga os controles de display do joint corretivo. Esses aqui são joint corretivos, por exemplo. Tá? Eles são, essas bolinhas são os controles de display do joint corretivo. Nesses controles que a gente vai calibrar quais são os ângulos que vai ser lido e qual é a transformação que vai ser feita nesse joint para que ele corrija a nossa deformação. Então vocês vão ver, isso é robusto, por isso demorou muito para a gente ter esse vídeo, porque a gente estava testando muito em produção. Igual eu falei com vocês, ainda tem coisas para corrigir, ainda tem coisas para melhorar, mas a gente já acha que está estável o suficiente para lançar. Então o joint corretivo ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai ler a rotação de uma articulação, né? E ele vai ligar ou desligar pelo intensity dele, ou então no corrective do próprio controle que estiver sendo levado por ele, tá? Nesse caso, aqui está só ligando e desligando ele através do intensity ou então através do corrective attribute. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E só faz com que ele ligue ou desligue o corretivo que a gente estiver utilizando. Aqui, por exemplo, é um teste de como a gente pode calibrar ele. Esses controles eles têm um atributo chamado Edit Mode, que é esse daqui. Esse Edit Mode ele basicamente vai habilitar você a entrar no modo on. Você pode colocar o seu controle na pose que você quiser, que depois, quando você tirar ele do Edit Mode, ele grava essa informação nos atributos a serem calibrados do nosso setup. Então, modo on, você está em modo de edição. Você muda onde você quer que ele seja levado. Por exemplo, quando você sai, ele grava esses valores como um valor de resultado que ele deve buscar como calibração. Tá? Essa é a ideia. Aqui é um exemplo do joint corretivo sendo aplicado. Ele é esquinado aqui nesse caso no cotovelo e ali perto do braço. O resultado de deformação que a gente tem é esse daqui, sem nenhuma blend shape. Isso é um resultado muito bom, tecnicamente falando, e artisticamente também a gente consegue chegar a resultados muito bons na maioria dos projetos. Olha, ele ligando e desligando os corretivos, tá vendo? Ele, sem o joint corretivo, o cotovelo fica mais redondinho. Com o joint corretivo, que puxa para fora, ele fica mais pontudo ali e ajuda a gente na deformação, tá? É um resultado muito bom em termos de qualidade, embora, se a gente for muito necessário detalhamento maior das coisas, é necessário ainda ter blend shape corretivo, mas a gente pode utilizar ela usando o mesmo node de corretivo de network que a gente tem aqui no Correction Manager, tá? Aqui, por exemplo, são joints corretivos do pescoço, tá? Esse é um módulo de cabeça girando, só para a gente ver que ele está estável, a rotação dele, pedindo para manter o volume do pescoço, tá bom? Isso aí vai ser útil em alguns rigs de qualidade maior. Isso aqui é um bug que a gente corrigiu, da clavícula do lado direito está com defeito. Quando a gente implementou o joint corretivo, eu precisei mudar a leitura dos ângulos e deu esse problema, mas ele foi corrigido na versão que é a 4.01.11. Aí ela já está corrigida, a partir dela já está funcionando direitinho a rotação aqui dentro, tá? Só uma observação mesmo. Aqui são joints de falanges dos dedos, onde a gente tem o joint corretivo também implementado. Quando ele dobra, essa parte de fora do dedo, ela tende a puxar um pouquinho para fora. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Ela vai puxar um pouquinho para fora pelo skinning, e essa puxada para fora faz a correção por joints, tá bom? Essa é que está sendo mostrado. Isso aqui é uma mudança que a gente fez na nomenclatura dos grupos que estão dentro do nosso
Static Group e Scalable Group, antes os módulos não tinham definição de nomenclatura dentro deles, em que eles eram para o grupo estático ou para o grupo de Scalable. Então agora a gente, para normalizar e organizar melhor as coisas, a gente colocou Static Group ou Scalable Group na frente de todos os nomes dos módulos, em cada parte do módulo que vai para cada uma do que está dentro do Data Group, tá? Só uma organização mesmo estrutural. Esse daqui é um novo validator que a gente implementou também, que é o WIP Cleaner. Ele vai deletar tudo que tiver dentro do WIP Group, que está dentro do Data Group, que é um grupo que a gente utiliza de work in progress, ou seja, de trabalho em construção. Então a gente vai colocando lá as coisas que a gente estiver fazendo, até mesmo que quiser guardar alguns modelos, guardar algum setup, ainda está em implementação, a gente vai guardando lá. Por quê? Porque lá fica organizado. Se a gente terminar o rig e deixar sujeira no rig, a gente não quer, então a gente utiliza esse WIP Group como um grupo para deixar as coisas em construção lá. Por exemplo, quando a gente vai publicar o nosso rig, finalmente o validator ele vai chamar o WIP Cleaner, e com o fix dele aqui, clicando nesse botãozinho de fix, ele vai deletar tudo que está lá dentro. Então já é esperado que ele limpe o grupo dessa forma, tá? Esse é um validator. Um outro validator que a gente também implementou foi o Blend Shape Target Cleaner, que ele vai ver tudo que está dentro do grupo de Blend Shapes, e ele vai deletar os Blend Shapes que não tiverem utilização direta no rig. Ou seja, se o Blend Shape só tem a geometria, que é uma target que entra no Blend Shape Node, ele vai ser deletado. Mas se ele tiver algum wrap deformer, ou se ele tiver algum skinning, como por exemplo a gente utiliza em tags de tweaks, ele não vai deletar, né? Se ele tiver alguma conexão nele, ele preserva para o rig não quebrar, tá? Então ele vai ser uma forma de limpar. Quando limpa essas targets, ele realmente fica com um arquivo bem menor, e desse arquivo a gente consegue publicar o rig para o animador utilizar ele mais facilmente, sem muito peso de download de arquivo, essas coisas, tá? Vamos lá. Esse aqui é uma correção que a gente fez no rig. A gente estava com um problema nesse setup aqui do nosso do tornozelo. O problema era esse aqui, ó. Quando a gente girava o reverse foot, ele não levava o tornozelo como ele deveria, tá? Então a gente corrigiu, ele ficou isso daqui, que é a forma corrigida, já que apareceu antes, tá bom? Um fix que a gente fez. Se você tiver algum problema com isso num rig já gerado, avisa a gente, que o Caio, por exemplo, criou um script de fix para, se você tiver o seu rig já construído, ele pode corrigir ele para a gente. Se não, nas próximas versões do rig mais atuais, a gente já tem esse problema corrigido, tá? Vamos lá. Esse aqui é um novo subcontrole para o head, tá? Ele tem a mesma shape do head, só que ele é ciano, para a gente ver. Tem um atributo também nele de display, se quiser ou não mostrar ele. A diferença dele para o head principal é que ele não rotaciona automaticamente o pescoço. O head principal automaticamente ele é conectado no pescoço, caso os atributos do pescoço estiverem ligados ao auto rotate. Aqui, por exemplo, é uma mudança que a gente deu nesse atributo de align world. Esse align world era o antigo atributo que a gente removeu e melhorou a nomenclatura para compreensão melhor. E era o antigo use original rotate, que era um atributo que a gente tinha para fazer a mesma coisa, só que ele era mais confuso de entender, tá? Basicamente o align world ele deixa o controle K dos membros alinhado ou não com o mundo. Isso faz com que eles possam melhorar na hora do polishing da animação, tá? Então normalmente esse align world aqui, ele vai pegar esses original rotate aqui e implementar ele da maneira devida para animação, tá? Uma outra alteração que a gente fez também no Option Control, agora ele escreve FK na frente desses atributos que estão dentro do IK/FK Blend, ou seja, o arm e leg, eles só tinham left arm, left leg, right leg, não tinha esse FK. Então agora a gente colocou isso aqui para ajudar os animadores a compreender que quando esse valor está em 1, ele está em FK.
Então é só nomenclatura desses atributos, tá? A gente também implementou em quadrúpedes mais completos. A gente colocou um módulo FK line no peito dele, chamado brief, e o belly. É igual a gente tem no biped, tá? Essa é a ferramenta nossa que a gente editou, que é o Correction Manager. A gente colocou o tipo de interpolação que a gente pode fazer nela. No caso, linear é a interpolação que não tem nenhum tipo de curva nela, ela é uma reta. Então, é a interpolação default que a gente tem quando a gente cria um Correction Manager. Mas a gente pode mudar ele aqui para Spline, Smooth, por exemplo. A gente também mudou o controle K dos membros, no caso, para a perna e para o braço, eles vão ter um atributo que é o follow antes, e ele só tinha para o braço e não tinha todos esses completos aqui. A gente colocou e mudou o space switch dele para ter essas variações, se esse controle vai seguir o global control, o root, etc, ou head, por exemplo, né? Cabeça, o pé seguir a cabeça não vai ter muita utilidade, não sei, talvez numa animação muito esquisita vai ter, mas nesse caso a gente fez automático, então já entra todas essas opções, tá? Essa aqui é uma atualização que a gente fez para quando a perna dá um stretch. Isso incomodava muito, há muito tempo eu tentei encontrar uma solução para isso, agora a gente conseguiu encontrar, que é no lado vermelhinho aqui, ó, esse lado esquerdo, ele está corrigido, quando ele vai para trás ele tem que esticar. Esse aqui é a versão errada, antiga, onde o joelho não esticava o stretch, quando ele estava dobrado aqui, esse calcanhar ali, tá? Então, se ele tivesse na pontinha do pé e fosse para trás, esse aqui é o errado, o azul é o errado, o vermelho é o certo, que é o corrigido a partir de agora. Ele tem que esticar, tá? Então, foi uma correção que a gente fez. Foi difícil fazer, mas a gente conseguiu. Essa aqui também é uma alteração que a gente fez nos módulos de limb, ou seja, do pé, da perna e do braço, onde a gente orientou melhor o nosso controle de pole vector. Esse controle, antes ele era assim, ó, ele levantava a perna e ele ficava na frente. Isso ocasionava que ele mais facilmente flipava a perna, ou seja, quando a gente levantava um pouquinho mais, esse controle ficava para baixo e isso daqui dava um flip, o joelho apontava para trás. Então, dessa maneira que a gente alterou aqui, ele não vai ter isso tão facilmente, porque ele está pegando um vetor de orientação aqui, que é o que a gente planejou para ter uma melhor orientação, tá? Outra coisa que a gente fez também é expor todos os atributos de Rotate Order dos nossos controles para os animadores. Eles estão aqui como não keyable, ou seja, não dá para marcar keyframe neles, mas eles estão visíveis para o animador. Caso ele precisar mudar a orientação, ele consegue facilmente isso para todos os controles. Ainda acho que preciso fazer uma revisão, que tem alguns controles que não temos Rotate, deles possivelmente a gente vai tirar esse display do Rotate Order, porque não faz sentido ter o Rotate Order, mas não ter o atributo de Rotate. Então isso é uma tarefa ainda que tem para ser feita na AutoRig, ainda não tenho tempo de fazer. Aqui é o subcontrol do controle K do braço e da perna, então tem um atributo ali de subcontrol display para mostrar ou não esse controle, tá? Esse controle ajuda a gente em melhorar poses caso for necessário. Bom, essa aqui é uma correção de nomenclatura, eu vou passar rápido nela. Ela só tinha um multiply divide com um 1 ali na frente. Essa aqui também é nomenclatura, essa aqui já é corrigida, ela está com Pascal Case, começando com maiúsculo. Antes ela estava com um erro de minúsculo, tá vendo? Não estava na convenção do nosso rig, a gente revisou isso. Isso daqui é uma opção que a gente tem no Lip Up, que é esse upper lip aqui, é um controle que a gente tem no lábio superior, que a gente agora tem um atributo nele para ele seguir ou não o jaw, ou seja, ele vai seguir ou não o nosso maxilar. Isso faz com que, se a gente colocar todo mundo para seguir o maxilar, a boquinha toda vai seguir o maxilar. É como se a gente tivesse um controle geral pro rosto, na parte inferior do rosto, tá? É a alteração que a gente fez. Bom, esse Space Switch aqui é para o nariz. Então agora o nariz ele pode ou não seguir o upper jaw ou o upper head.
que é quando depende do modelo, ele pode seguir melhor o controle da testa ou o controle do rosto, parte superior do rosto. Isso é uma questão do animador poder escolher nas cenas, dependendo do personagem. O nariz é mais alto ou mais baixo, ele pode calibrar isso aí para animar melhor, tá? Esse aqui é uma implementação de um controle que a gente fez do Sneer e do Grimace, para frente e para trás, no eixo Z. Isso faz com que ele tenha o lip, que é o lábio, lip roll in ou lip roll out, ou seja, ele fazer esse tipo de movimento ali que a gente está fazendo nesse teste, tá? Que é realmente dividir a parte superior e a parte inferior do lábio, rolando para frente ou para trás. Esse aqui é só um teste do controle, que a gente implementou o Translate Z dele, tá? Aqui é simples essa edição, a gente colocou o Foot Roll Angle e o Foot Roll Plant como non-keyable, porque o problema que estava tendo era que os animadores, quando isso aqui era keyable, o animador colocava isso aqui como zero, esse ângulo como zero, aí o Reverse Foot começa a dar muito problema, porque a partir do zero ele já começa a desenrolar o pé, vamos dizer assim, porque ele tem aquele ângulo, que a partir de qual ângulo, que no caso é o 30 ali, a partir de qual ângulo ele começa a rodar para cima. Então quando dá a passada, ele tem que ter um ângulo ali, se ele não tem um ângulo, ele vai sempre ficar com o pé duro, ele vai sempre fazer assim, não vai dobrar o pé para cima, como o Reverse Foot faria, tá? Então isso daqui é só uma prevenção dos animadores não colocarem zero sem querer e dar problema. Esse aqui é um problema que o André encontrou na hora que a gente estava fazendo o skinning de um personagem, e ele viu que o joint corretivo está dando esses pulos, tá? Isso aí é uma dor de cabeça pra gente quando a gente vê esse tipo de coisa, mas a gente corrigiu isso mudando o rotate order do joint articulation que tem aqui no punho, e conseguimos funcionar. E corrigimos outras coisas também junto com isso, que não vem ao caso, que é muito técnico, tá? Bom, isso daqui é uma mudança que a gente fez no nosso Facial Controls, onde a gente dividiu ele em partes, vão ficar filhos do Upper Head, partes filhos do Upper Jaw e algumas partes filhos do Head, tá? Eles estão com um prefixo de qual é o filho que ele deve seguir, então fica fácil de a gente fazer essa edição caso a gente precisar editar alguma coisa manualmente, mas o script já está dividindo a parte dele, ou seja, os controles das Blend Shapes que devem seguir a boca vão ser filhos ali da boca, os que devem seguir a parte do rosto, eles estão seguindo a parte do rosto, que é o Upper Jaw, e a parte da cabeça, então ele vai seguir o Upper Head, caso seja isso. Então, divisão aqui, ó, são mais as divisões das partes da face, tá? Esse daqui é o Mirror Shape que a gente implementou, ou seja, a gente consegue editar os CVs de um lado, por exemplo aqui editando do lado esquerdo e rodando o nosso script, ele vai passar todas as informações do lado esquerdo com um espelhamento das curvas de controle, igual por exemplo ele vai fazer aqui no joelho, ó, ele vai passar de um lado para o outro, tá? Isso daí é uma coisa que ajuda muito a gente a ter mais agilidade no nosso trabalho, porque nós precisaremos agora, por exemplo, só editar o lado esquerdo de um controle e pedir para ele mudar esse shape do lado direito também. Então ele faz esse cálculo para a gente e transfere o shape do lado esquerdo para o lado direito. Uma observação que a gente ainda não editou nesse script é que ele tem que estar em pose default. Caso ele esteja numa pose do personagem em pose, por exemplo, o rig não estiver na pose 0 dele, ele vai transferir o shape do controle errado. Então, futuramente, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai colocar o personagem em pose T, faz a transferência do shapes dos controles, depois volta para a pose que tiver, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente ainda vai implementar, ainda não tem, tá? São coisas que a gente vai sempre melhorando. Esse aqui é o botãozinho para fazer o mirror do shape, ele fica dentro da tab Controls, é a última coisa que tem lá embaixo, dentro do Shape I/O. Ele vai procurar, por exemplo, left e right, por exemplo. Mas se você quiser passar do right para o left, é só você mudar aqui de qual para qual que ele passa, tá? Se a gente tiver em outro idioma, ele vai procurar aqui direita, esquerda, essas coisas. E qual é o eixo que
que você quer que ele faça o mínimo. Bom, esse aqui é uma implementação de um outro validator. Eu falei com vocês que ia ficar um pouco longo esse vídeo, desculpa, tá? Mas ele vai ser útil para a gente ver muita coisa que foi alterada, né, e melhorada. Aqui, por exemplo, é um novo validator. Ele busca por nomes duplicados, e se tiver nome duplicado ele fala com a gente que um nome está duplicado para a gente corrigir. Ele também tenta corrigir alguma coisa aqui, colocando numeração. Esse validator ainda tem que melhorar alguma coisa nele, porque em alguns casos ele está ficando extremamente lento. Ele fica minutos e muitos minutos para tentar encontrar nomes duplicados. A gente já deu uma otimização nele, mas ainda não foi suficiente, eu acho que ainda tem coisa para melhorar nele. Então futuramente, possivelmente, a gente vai mexer nele. A gente roda ele quando a gente recebe o modelo. Recebe o modelo, sua cena está limpa, roda o duplicate name, ele vai ver se o seu modelo tem nome duplicado. É importante fazer essa verificação, porque na hora do publish do rig, quando ele vai publicar, se tiver nome duplicado, ele pode ter algum problema na hora de verificar as targets de blend shape. Então é preferível a gente evitar esse tipo de problema. Um outro validator que eu aproveito e já falo dele é o Freeze Transformation. Ele vai verificar se o seu modelo está com Freeze Transformation, se tem alguma transformação de Translate, Rotate, Scale, etc. nossa modelagem, tá? Bom, aqui foram os que a gente tinha nessa pastinha. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, então, a implementação do Publisher, tá? O Publisher ele está na mesma tab do Validator. Então aqui são os validadores e aqui é o Publisher. Esse botão de Publisher ele vai fazer com que o nosso asset seja publicado através do nosso pipeline que a gente desenvolveu. Esse é a tela do Publisher que a gente vai ver daqui a pouquinho funcionando, vocês vão ver, tá? Ele mostra pra gente aqui aonde está sendo publicado o seu arquivo, ou seja, qual a pasta do seu HD que ele vai ser publicado, qual o nome que ele sugere que esse arquivo se chame, e aqui você pode escrever os comentários que você quiser. Ele tem as opções de você verificar ou não os seus validators, se você quer ou não checar. Eu aconselho checar, mas em alguns casos você não queira checar, porque você não está querendo validar nada dele, só mesmo publicar. Você desmarca que ele não vai ver nenhum validator. E esse pipeliner aqui, eu vou apresentar para vocês também, ele é uma janelinha onde a gente seta todas essas informações e configura o nosso pipeline para o Publisher funcionar direitinho. Diagnose, ele vai chamar todos os nossos validators marcados que estiverem ativos. Ele vai chamar pelo Diagnose nesse botão. Ele vai diagnosticar o seu rig caso tenha algum problema que precisa ser fixado. Ele vai falar para você antes de fazer a publicação, porque na hora do Publisher, se você clicar nesse botão Publisher aqui, ele não vai verificar, ele já vai fixar caso tenha algum validator marcado. Então ele já vai fixar ele, e se passar verdinho ele vai publicar. Se não passar verdinho, ele vai dar um stop, vai abrir sua cena de novo sem alterar, e aí você corrige e vai te falar qual que é o problema que tem que corrigir antes de publicar. Aqui, essa é a janela do Pipeliner, tá? A gente vai ver ela um pouquinho mais para frente na prática daqui a pouco. Ele tem aqui um arquivo, que é o JSON, que ele tem que estar no seu HD, que é um arquivo que ele encontra as informações de qual é o drive do seu projeto, qual o nome do estúdio, o nome do projeto, qual é o folder onde ele vai encontrar os assets, onde ele vai publicar os seus rigs, qual é a pasta onde ele vai salvar os arquivos para serem enviados para o cliente, onde estão os presets, add-ons, se você estiver nas suas pipelines também, você vai ler eles nesse diretório, onde que ele vai guardar o histórico do seu rigging. Ele vai colocar isso dentro do DP History, por exemplo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é dentro do DP Data. É muita informação, eu sei, mas isso daqui ajuda a gente a se organizar, tá? Esses dois aqui que a gente coloca são partes da nomenclatura do nosso asset, ou seja, do arquivo de rigging. Se você colocar ele _me com a numeração aqui, ele vai encontrar essa numeração e vai ajudar a gente a traquear qual a versão do modelo. A mesma coisa aqui no middle, ele vai encontrar isso daqui como uma parte do nome que ele vai sugerir para você no arquivo que você estiver exportando, tá? Aqui é uma janela de
publicação, que ele já fez um log aqui pra gente, disse que está tudo publicado legal. Ele, quando publica o nosso arquivo, ele tem uma pasta onde vai salvar o arquivo publicado. Esse aqui é o arquivo publicado, tá? Ele pega o asset name, coloca lá rigv, que é o que a gente tinha lá como nomenclatura do middle, lembra? Isso daqui é a nomenclatura que ele vai utilizar para fazer o publisher, o arquivo publicado. E esse daqui é o log que ele cria para a versão, por exemplo, 1 aqui do nosso modelo. Ele criou esse log nessa data, tá? Aqui o arquivo de configuração da nossa pipeline, ele é o pipeline settings. Nesse arquivo, se você abrir ele, ou então se você setar ele pelo AutoRig, eu vou mostrar como se faz, você vai ter essas informações aqui no path, onde você vai colocar o seu path, onde se encontra o DP pipeline info, tá? O pipeline info tem que estar o path dele aqui para ser encontrado. Se ele não for encontrado, ele vai gerar um default, ou seja, um padrão. E esse padrão ele pode ser dinâmico, é o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Esses aqui são os presets de validators que vocês podem ter sempre ativos. Ou seja, tem um novo menu de validator preset que você pode escolher qual você vai ter aqui. À medida que os validators forem serem criados, a gente vai ter presets diferentes aqui para checagens mais específicas, mas ainda não tem. Isso aqui ainda está em construção. E aqui também você pode acessar o Pipeliner, que é onde você seta a sua pipeline de exportação dos seus modelos, tá? Dos seus rigs, aliás. Então aqui no menu Create, você tem um Pipeliner que abre aquela janela de setagem. Vamos ver um último aqui só para a gente entender. Um primeiro overview, que é uma parte do Pipeliner. Ele tem esse checkbox aqui, ó, do Imager. Esse Imager, o que ele tem nele? Ele vai fazer com que, quando a gente publicar nosso rig, ele vai gerar uma imagem desse rig. Essa imagem é muito útil para a gente mandar para o cliente quando a gente estiver publicando nosso arquivo. Então, nesse caso, ele vai ler as informações do nosso rig e criar essa imagenzinha aqui que ele já salva para a gente lá onde é o toClient. Lembra que eu falei? Ele põe a data e coloca. Eu já vou mostrar para vocês em breve. Ele gera uma imagem desse tipo aqui, ó. É um print screen da tela do Maya. Ele vai colocar essas informações aqui da versão do AutoRig que foi gerada isso, qual o nome do seu projeto, qual o nome do asset, qual a versão do modelo, a versão do rig work in progress que foi criada para gerar esse publisher e qual a versão publicada do rig e a data, tá? Então isso daqui é a forma que a gente fez de condensar todas as informações do rig nessa imagem, porque depois dá para a gente traquear facilmente qual a versão do modelo, qual a versão do rig que foi usada, que foi enviada para o animador, por exemplo, tá? É assim que a gente faz. Bom, na prática, o que eu separei aqui para mostrar para vocês assim rapidamente também, que senão fica muito longo o nosso vídeo, é como a gente pode editar, por exemplo, os correction joints, tá? Antes eu vou passar aqui, por exemplo, nessas coisas que eu marquei para ver se tem alguma coisa que eu não falei e eu vou apresentar ali, ó. A nossa última publicação do rig de um release foi em setembro, tá? A gente já está em março, então tem muito tempo que a gente ficou desenvolvendo essas coisas todas. E só para mostrar para vocês aqui rapidamente o que a gente tem a checagem de guias importadas, tá? Isso aqui é interessante, caso você tenha importado sua guia, o Caio fez para a gente uma parte do script em que verifica se isso daí está sendo importado e tira o namespace para a guia funcionar no AutoRig. Isso daí ajuda a gente. Em algum momento a gente vai colocar um botãozinho de acessar isso, além da automatização que a gente já fez, tá? Então tiveram muitas atualizações, o Saul também nos ajudou, e o André, tá? Aqui, por exemplo, ó, uma grande coisa que a gente fez foi o validator. A gente vai ver o validator ali daqui a pouquinho. A gente também tem o corrective joint, tá? Que a gente já citou ele. Essas são as coisas que a gente vai falar. O polyvector behavior eu acho importante. Subcontrol já falei também quais. Sneer, isso aqui foi o que a gente fez. Sneer e Grimace fazendo translate in Z. Bom, não vou perder muito tempo com essas coisas outras que são menos importantes, vamos dizer assim. E nesse ano a gente já fez atualizações das nossas guias, tá? O publisher,
E o Mirror Control Shape, tá? Essas são as coisas grandes que a gente fez no nosso AutoRig, e eu vou mostrar para vocês o Correction, Joint, o Publisher, que são as duas coisas que a gente mais tem necessidade de aprender, porque elas são um pouco mais robustas, tá? Eu vou abrir um arquivo aqui que está em construção. Na verdade ele já está pronto aqui, a versão 6, mas a versão 5 ela é legal, é um braço onde a gente tem o skinning já pronto, tá? Esse skinning pronto, ó, do braço, ele é um skinning em que a gente não tem ainda o joint corretivo. Então vou mostrar para vocês assim, por exemplo, ó, como que ele tá sem os joints corretivos. Olha, ele fica fazendo essa forma aqui, ó, tá? Essa forma é a deformação dele. É um braço realista, funciona bem, mas ele ainda está um pouco arredondado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse arredondado dá pra gente melhorar ele com os joints corretivos, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer rapidamente para vocês verem uma alteração aqui do joint corretivo, como que eu faço o joint corretivo implementado no nosso rig. Bom, eu vou colocar ele na pose 0. Vou entrar agora com o skinning dos joints corretivos, porque o joint corretivo ainda não está aplicado nele, olha. Se a gente for ver, ele só tem joint articulation e joints, tá? Então ele tem joint articulation e joints. Ainda não tem os joints corretivos. Então, para isso a gente vem aqui, adiciona os joints corretivos. Nesse skinning eu vou desativar todos os outros joints e deixar só o joint corretivo ligado. Esse joint corretivo só vai aparecer para a gente quando a gente tiver uma guia, por exemplo, em que a gente opte nela deixar ligado o corretivo. Por default, padrão, ele está como corretivo desligado. Ou seja, você vai criar o seu rig do braço, mas ele não vai vir joint corretivo. Ele só vai vir joint corretivo se isso aqui estiver ligado. Por padrão, ele é desativado para não confundir as pessoas, tá? Vou deletar essa guia para não atrapalhar. Mas aqui, por exemplo, a gente consegue vir nesse modelo e adicionar os joints corretivos, que o sufixo dele ficou como JCR, joint corretivo, tá bom? Vou adicionar. E aí, para a gente ver como eles estão aqui, ó, joint corretivo, ó, tá? Para cada joint articulation, normalmente tem alguns joint corretivos. Então, joint corretivo aqui da clavícula, joint corretivo aqui do index, joint corretivo dos fingers, etc, né? Ou seja, são aqueles joints ali, ó, que eles estão aqui, ó. Olha ali, eles são assim, ó. Lembra que a gente viu um GIF que quando dobra eles vão um pouquinho para frente, ó? São aqueles ali, ó, tá? Esses joints da pontinha do dedo, acima da falange. Bom, como que a gente faz? A maneira mais fácil que a gente pode fazer de pintar a skinning deles é você tirar do joint articulation e passar para ele, tá? Então você pode fazer assim, você desativa todos. Na verdade eu vou trancar todos e vou pegar o index aqui e a gente vai trabalhar nele, por exemplo, tá? Do joint 1 dele aqui, que é mais fácil, ó, tem um joint articulation que está com essa parte. Eu vou abrir os dois e passar do articulation para eu sempre vou adicionando um pouquinho só, para o joint corretivo, tá? Eu adiciono aqui, ó, ele vai pintar, tá adicionando um pouquinho ali. E aí, se vocês forem ver, ó, quando a gente der um smooth aqui, por exemplo, ele já vai dar um resultado diferente de quando ele tinha ou não. Vou pegar aqui mais fácil, ó, de quando ele tinha ou não o joint corretivo, ó, o resultado dele com o joint corretivo ou sem o joint corretivo, tá vendo? É uma diferença que quando você faz com mais carinho, que eu tô fazendo rápido, com mais carinho ele vai ter um resultado que preserva o shape da sua dobra. A mesma coisa a gente pode fazer usando o NG Skin Tools, que às vezes é até mais fácil. Por exemplo, aqui no cotovelo, vou usar o NG Skin Tools. Aqui, ó, a gente tem uma parte dele que ele está mais redonda. Então, se a gente usar o NG Skin Tools também, adicionando alguma coisinha nele bem fraquinha aqui, ó, eu vou listar aqui só os joints articulation, joint corretivo, aliás, tá? Só os joints corretivos, e eu vou pegar aqui nesse caso o joint corretivo do elbow 0, que é esse aqui, ó, que tá a bolinha acesinha, tá? Eu vou criar um novo layer aqui para adicionar só nele o elbow 0, tá? Então, na pintura de adição, a gente vem aqui bem fraquinho, ó,
aqui tá até forte demais, mas eu vou pintar só pra gente ver assim bem nítido, tá? E dar um smooth nele, por exemplo, alguma coisa assim. E olha, depois a gente sempre tem que deletar o custom node, lembra, né? Não deixa isso passar. E olha, aqui tá exagerado, mas dá para vocês verem que ele agora tá puxando uma pontinha ali pelo joint articulation, tá? Lembrando, o joint articulation ele tem aqui o corretivo dele ligado ou desligado, se a gente quiser ligar ou desligar ele aqui. E também a gente tem no option control uma opção que é de display do corrective, tá? Então eu vou dar um display nele aqui. Vocês vão ver que o corretivo que a gente pintou é esse joint, ó, ele é levado por esse controle, tá? E esse controle ele tem aqueles atributos que eu falei com vocês, que são os atributos de calibração, tá? Então lá no transform desse controle a gente tem esses atributos, que aqui são os atributos de calibração, ou seja, quando o braço dobrar o ângulo tal aqui no cotovelo, esse valor aqui vai ser um valor que ele vai buscar de translate em X, ó, tá vendo? Ou translate em Y, ou translate em Z. Então uma combinação desses valores de calibração aqui, inclusive com o rotate também ele pode calibrar, ó, o ajuste desses valores aqui, eles são o valor em que ele vai buscar quando ele dobra, tá? Porque a gente tem um Correction Manager, eu já vou mostrando para vocês aqui, ó, a gente tem um Correction Manager que ele já é criado automaticamente para a gente, que ele mostra para a gente aqui todos os valores que a gente está trabalhando. Então aqui nesse caso ele está pegando a rotação do nosso elbow, tá? Esse elbow daqui é o network que está sendo levado. Então o ângulo que ele está lendo é do menos 0,7, aqui vocês podem ver nesse atributo dele, né? Ele vem aqui do menos 0,7, ele vai até o ângulo de 117 alguma coisa, tá? Esse aqui é o ângulo que ele está vendo. Nesse caso ele tem aquela interpolação que eu mostrei para vocês, vocês poderiam escolher outra interpolação aqui. E aqui é o saída dele de output que eu também mostrei para vocês lá na imagem, tá? Ou seja, essa calibração aqui do network ela já está sendo feita automaticamente. Então a gente tem que sair com esse valor aqui que entra, que é o input value do nosso correction joint, tá? Esse valor aqui, quando ele chegar a 1, ele chega no valor total desses caras aqui. Então se a gente for ver, vou opinar ele aqui, ó. Se a gente for ver essa variação aqui, ó, o braço está em pose normal, ele não tem nenhum tipo de corretivo. Quando ele vai na pose máxima dele, ele chega aqui, talvez aqui, ó, chegou na pose máxima, tá vendo? Nessa pose máxima, ele está lendo esses valores aqui de calibração. Caso eu queira editar ele mais facilmente, eu posso entrar no modo de edição on e a gente altera aqui. Eu vou alterar um pouquinho, ó, colocar o braço um pouco mais para cá. E quando eu saio desse modo de edição, ele vai ler essa edição que eu coloquei no controle, ele vai aplicá-la aqui, ó. Então vou colocar o modo off. O que acontece? Ele leu outros valores aqui. Esses valores serão os novos valores chamados pelo nosso correction, tá? Correction Manager. Bom, esse é o joint corretivo. Eu vou mostrar para vocês o rig já pronto, que é a versão 6, onde eu já pintei o joint corretivo para todos esses atributos, tá? Já está calibrado, já está tudo feito da maneira que se deve. Ou seja, aqui os joints corretivos já estão funcionando e ele dá esse resultado para a gente, ó. Aqui é o corretivo do cotovelo, ó. A gente pintou a parte interna do braço também, ó, tá? Para os dedos ele ficou assim, ó. Quando ele dobra, ele faz esse resultado assim, ó. Se a gente for ver, olha como ele ficou quando liga e desliga o corretivo, tá? Então isso daqui é uma coisa que ajuda muito a gente a ter qualidade no nosso rig, porque isso daqui fica mais bonito quando a gente vê na hora do render, etc. Então é uma maneira da gente trabalhar e melhorar a qualidade do nosso rigging, tá? Então o joint corretivo é um pouco complexo, com a prática vocês vão ver que ele é muito melhor do que trabalhar com blend shapes, e só é um pouco mais confuso se você for fazer ele sem prática,
tá? Mas a prática a gente vai ver que ele funciona direitinho. Bom, vamos ver algumas coisas sobre o Validator, que é o que a gente vai terminar e fazer uma publicação do nosso rig. Aí, vendo isso, a gente já termina. Só mais um minutinho a gente consegue ver uma coisa legal aqui, ó. Por exemplo, aqui no Duplicate Name, ele tem a forma de ver se o nosso rig está ou não com objetos duplicados, tá? Isso aqui já expliquei para vocês. O Freeze Transformation também, o Blend Shape Targets. Aqui, ó, a gente pode ver Work in Progress deletando ele. A gente tem aqui alguns grupos. Nesse caso ele não tem Blend Shapes nem Work in Progress, por exemplo. Mas se eu colocar alguma coisa no Work in Progress, igual eu falei com vocês, ó, tem um objeto ali que ele vai ser descartado de qualquer forma. Se a gente verificar aqui no nosso script, ó, ele vai verificar que teve esse problema aqui, encontrou lá alguma coisa no Work in Progress Group. E nesse botãozinho Fix, ele vai limpar lá pra gente, tá? Então, basicamente, os validators vão fazer isso. Esse daqui ele limpa targets, esse daqui ele limpa Work in Progress. A gente vai criar vários outros aqui, que aí o rig vai ficar cada vez mais robusto, tá? Então, esse validator aqui ele é uma base para a gente criar módulos de validação. Cada um desses módulos de validação vão ajudar a gente a manter a qualidade do nosso rig bem alta. É o objetivo, por isso a gente implementou o validator, tá? Bom, vamos lá, eu vou abrir esse arquivo de novo, mas antes eu vou mostrar para vocês que a gente tem aqui no nosso pipeline aqui do nosso estúdio. Nesse caso, o estúdio é o Mascot Plus, tá? Esse aqui é o Drive R, onde a gente está setado o nosso pipeline nele. Então, o Drive R tem o nome do projeto, que é o Mascot Plus, o nome do estúdio, aliás, Mascot Plus, e o projeto é o Elimbus aqui. E dentro do Data to Client, aqui é onde a gente vai salvar o arquivo de exportação para enviar para o cliente, por exemplo, tá? A gente tem outras pastinhas também que a gente vai ver, que é o do Dropbox e também do projeto em si, tá? Nesse projeto da Mascot Plus, a gente tem aqui na nossa estrutura de rigging interna, a gente tem o rigging, o Work in Progress, aqui está o nosso asset, tá? E aqui as versões do asset, aqui que eu abri um que a gente estava pintando skin, e esse aqui já é a versão final, que a gente vai publicar eles agora. Quando eles publicarem, eles vão vir aqui para rigging, e aqui vai estar o nosso asset publicado. Vou mostrar para vocês logo que a gente fizer a publicação, que eles vão aparecer ali. E nesse data aqui é onde a gente tem o to client, que eu mostrei para vocês, que a gente vai exportar os arquivos para o cliente, tá? Então aqui no nosso caso, dentro de rigging, work in progress, a gente tem o nosso asset, e aqui está o nosso asset. Cada vez que a gente gera uma validação, ele dentro do DP Data, ele guarda para a gente um log que está sendo guardado aqui, ó. A gente acabou de fazer um log agora, então esse log aqui, por exemplo, é o log que ele validou alguma coisa no nosso AutoRig. Então ele validou o Whip Cleaner e ele disse que foi fixado o Whip Cleaner, tá? Ele tinha algum probleminha lá e deletou que tinha. Então não tem que se preocupar, ele ajudou a gente a validar que o rig ficou limpo, tá? Bom, eu vou fazer a publicação então desse arquivo. Antes eu vou mostrar para vocês o pipeliner. Vamos ver o pipeliner, ele pode ser aberto aqui, ó, Create Pipeliner. Lembra que eu falei com vocês, o pipeliner ele depende do DP Pipeline Info. Esse DP Pipeline Info são as informações que a gente pode setar nessa painel aqui, de quais são as coisas que a gente quer que o nosso script encontre na nossa pipeline para ser publicado, tá? Nesse caso aqui, a gente trabalha no Drive R, esse é o estúdio do Mascot Plus, e o projeto está sendo o Elimbus. Nesse caso, são as pastas onde a gente vai publicar as coisas, tá? E aqui ele começa a falar também onde que é a pasta do Dropbox, que se caso você queira integrar o seu script para o Dropbox, também ele faz isso. Isso é interessante porque ele vai salvar para você já o seu arquivo em zip lá no Dropbox, para você gerar o link e enviar para o seu cliente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso que facilita muito a nossa vida quando a gente tem muitos assets e muitos clientes. Ajuda a gente a se organizar, tá?
Paging é quantos dígitos a gente trabalha na nossa nomenclatura, nesse caso são 3, ou seja, 000, 001, 002, 00, etc. Então sempre são paging 3, se quiser mudar na sua pipeline, outra quantidade de paging pode. E aqui são as informações do pipeliner quando ele vai publicar, tá? Cada uma dessas coisas aqui que estão configuradas para o pipeliner acionar ou não tarefas a serem feitas pelo packager, que é um módulo do nosso DP Auto-Rig System, que vai se responsabilizar em gerar esses arquivos aqui. Ou seja, quando você vai publicar o seu arquivo, você quer fazer delivery do seu arquivo, então você deixa aqui marcado. Se não tiver marcado, ele simplesmente não vai fazer um arquivo de enviar lá no nosso to client aqui, por exemplo. Ele não vai pôr nada lá porque você não quer enviar seu arquivo no delivery. Então, isso aqui é dizendo que é delivery, sim. Você quer ter um asset no diretório com o nome do seu asset, sim. Você quer arquivar o seu arquivo, ou seja, você quer colocar todos esses arquivos aqui, ó. Quando ele faz esse archive aqui, o que ele faz? Ele pega todos esses arquivos aqui, que são os arquivos de construção do nosso rig, e joga eles para dentro do DP History, dentro do DP Data, ou dentro de algum outro diretório que você disser aqui onde que vai ser o seu History, tá? Ou seja, quando ele arquivar o seu arquivo, ele vai jogar ali. A gente vai ver isso na prática quando eu clicar ali no Publisher, tá? Bom, aqui, se você quiser fazer um arquivo zip dele, ele é melhor para ser enviado na internet. E se você quer colocar ele em cloud, se ele tiver em cloud, ele vai buscar a pastinha do Dropbox. Nesse caso a gente só tem atualmente integração com Dropbox, mas pode ser que a gente tenha outros sistemas de nuvem que a gente coloque ou não lá, vai depender muito do que a gente tiver necessidade. Se vocês tiverem necessidade de algum outro sistema de nuvem, me avisa que a gente implementa para ele, tá? Aqui é o Imager, que eu falei com vocês. Ele vai gerar aquela imagem, e essa imagem vai ser uma imagem de preview do nosso rig com os dados, tá? E quais dados que entram nessa imagem? Você pode colocar aqui a versão do AutoRig, o nome do estúdio, o nome do projeto, o asset name, a versão do modelo, a versão do work in progress, aquelas coisas que a gente viu tudo, tá? E se a gente quer um degradê no fundo do modelo da viewport, um degradê, ou se a gente quer deixar ele todo cinza assim, tá? Bom, são muitas informações, eu sei. Esse pipeline info aqui já está configurado no nosso sistema sem nenhuma dessas informações aqui, que ele já entra para a gente dinamicamente essas informações. Então, dependendo do projeto que a gente tiver setado, ele já vai procurar primeiro a raiz, qual é o drive, depois o estúdio e depois o projeto. Eu testei isso daqui em produção no Windows, eu não testei no Linux e no Mac, mas os paths estão configurados para funcionar em todos. Teria que testar, se vocês tiverem oportunidade de testar isso no Mac ou no Linux para a gente, e nos informar, por favor, se deu algum problema ou se funcionou, a gente já fica mais tranquilo que está tudo ok, tá? Então o pipeline, depois que você setou esses dados aqui, você pode dar um save, e aí ele vai guardar esse pipeline info aqui para você, tá? No nosso caso, ele já está salvado, e eu salvo ele sem essas informações, para ele ficar dinâmico e encontrar no nosso estúdio qual é o projeto que a gente está trabalhando. Nesse caso, se a gente vier aqui no Publisher e for publicar o nosso arquivo, ele sempre vai verificar, no caso, se o seu arquivo está salvo ou não. Por quê? Porque se a gente está no arquivo Work in Progress, lembre-se que a gente precisa fazer com que ele seja salvo antes da gente publicar, senão a gente está salvando uma coisa que não foi guardada, a gente está publicando algo que não foi guardado. Então ele pergunta a você, você quer salvar o seu arquivo? Nesse caso eu vou cancelar, porque eu vou abrir de novo esse arquivo, já vou fazer a publicação, que isso daqui eu tenho que entregar para o cliente hoje. Eu já vou fazer a publicação no arquivo já, que é o arquivo já organizado para isso, tá? Olha lá, nesse arquivo, se a gente for em Validator, já está pronto o nosso rig e foi um Publisher. Ele já sugere para a gente aqui aonde que ele vai publicar, que é onde a gente disse lá no Pipeliner. Ele vai salvar isso em Rigging Published, e aqui ele já sugere um nome para a gente. Caso esse arquivo tenha sido publicado mais vezes, ele vai colocar aqui versão 1, 2, 3, 4. Ele vai ser
ele está configurado o algoritmo dele para procurar em Published se já existe esse asset publicado e qual vai ser a nomenclatura sugerida para ele. Se você sobrescrever alguma nomenclatura aqui, ele vai sobrescrever seu arquivo lá, não tem problema, mas ele já vai funcionar para que não seja publicado um arquivo em cima do outro, porque ele já coloca a nomenclatura sequencial, numérica aqui, tá? Bom, nesse caso, se a gente for ver dentro do Publisher, que é aqui, ó, ele não tem nada, então ele já sugeriu versão 1, tá? Se ele já tivesse versão 2, versão 3, ele vai colocar os arquivos dentro do dpold, que é uma pastinha que a gente coloca aqui, guardando os arquivos publicados lá dentro, tá? Aqui nesse caso, a gente vai ver ele guardando esses arquivos dentro do dpdata, dphistory. Não tem o history ainda, mas ele vai guardar pra gente. Vamos ver como que ele publica. Aqui, ó, a gente pode escrever um comentário aqui, ó. First publishing releasing da versão 4.002, tá? Que vai ser a versão que a gente vai usar da publicação que a gente está fazendo desse vídeo, tá bom? Tá marcado aqui, ele vai ler todos os publishers que estiverem marcados aqui pra gente, tá? Se ele não tiver marcado, ele não vai ver nenhum validator. No nosso caso, a gente pode vir em publishing, o que ele faz? Ele gera pra gente publicação. Quando ele termina a publicação, se tudo correu bem, ele já fala aqui, ó, publicado com sucesso. Tudo aqui deu verdinho em quem estava marcado, ou seja, ele passou em todos esses módulos aqui de validator e validou eles como fix, ou seja, ele marcou pra gente que tá ok. Aqui é o log que ele salvou. Esse log também fica no nosso script editor, se você precisar ler ele posteriormente. Se não, ele também é marcado aqui, igual a gente viu, ó, no nosso... Cadê a nossa janela? Aqui, não, aqui, ó, ele tá aqui dentro do... Aqui, ó, nossa janela era essa daqui que a gente estava vendo. Olha, ele já pegou o nosso arquivo final e deixou ele aqui, que é um arquivo publicado. Dentro do dpdata ele criou o dphistory, tá? E salvou ali as versões que já são em construção deles lá. Isso aqui depois a gente pode fazer um zip guardando um backup, alguma coisa desse tipo. E aqui, ó, o log, aquele log que ele escreveu ali, que é esse log aqui exatamente, tá? Ele já falou pra gente o que ele passou. Ele passou o target cleaner, ele passou o work in progress cleaner, e aqui as informações do publisher, onde ele salvou seu arquivo publicado, onde está o seu arquivo de work in progress e qual comentário que ele fez na hora de publicar esse arquivo, tá? Essa é a parte mais técnica, né, que ele faz de organização dos arquivos. E dentro aqui do rigging, por exemplo, ele já salvou pra gente lá o published, tá? Então esse aqui é o arquivo que ele está salvo e aberto aqui na cena atualmente. Ele salva esse arquivo limpo. Esse arquivo limpo ele também joga pra gente lá dentro do nosso project data, que é onde está configurado aqui, por exemplo. Ele coloca aqui dentro do toClient, ele cria a data de hoje, tá? Que aqui é 12 de março de 2023. Com certeza vocês vão ver isso aí no futuro. A gente fala hoje, mas é o passado, né? Passado do vídeo. E ele dentro desse diretório, ele faz um arquivo zip com o nosso rig, e ele tá com a nomenclatura da data de hoje, tá? E esse aqui é a imagem que ele gerou pra gente, que eu falei com vocês, que ele gera essa imagem já com a informação que a gente marcar lá no pipeliner para ser marcada, ou seja, a versão do nosso rig, quais são as coisas que a gente já disse, tá? E a data. Bom, além disso, ele também vai lá no nosso Dropbox, no caso aqui, deixa eu ver qual que tá o Dropbox aqui. Aqui, ó, esse aqui é o nosso Dropbox. Ele salva dentro do Dropbox o job, uma pastinha job. Se você não tiver, ele vai encontrar qual é o seu Dropbox, se você tiver ele sincado no seu computador, tá? No caso ele está sincado, ele vai encontrar lá e vai fazer um job e o nome do seu estúdio que você está trabalhando, e dentro de cada um desses estúdios ele vai colocar o projeto. Então aqui esse é o projeto e esse é o arquivo que ele salvou lá do data to client. Ele salvou aqui no Dropbox pra gente. Facilita a gente vir com o botão direito e pedir copy Dropbox link. Ele já vai gerar pra gente isso daqui tudo organizadinho
ele gera o link para a gente, para poder copiar lá no e-mail ou mandar uma mensagem para o seu cliente dizendo onde que ele vai fazer o download do seu arquivo, caso você esteja fazendo entregas dessa forma que a gente faz, com trabalhos de, por exemplo, freelancers, né? Caso esteja utilizando isso no seu estúdio, você pode colocar diretamente lá no pipeline, né? Qual é a pasta de publicação que os animadores vão buscar esse arquivo de rigging, e lá já vai ficar fácil a publicação do auto-rigging, já mandar para os animadores, tá? Foram muitas informações, eu sei, eu espero que vocês utilizem isso e gostem desse tipo de implementação que a gente fez no auto-rigging. Peço desculpa pelo vídeo tão longo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte pra gente, a gente tenta esclarecer mais, e à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso script, a gente vai publicando para vocês as informações, tá bom? Muito obrigado, isso aí, valeu.